gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de como a consciência afeta a nossa fisicalidade e aí muda a nossa realidade, né? Então, como é o impacto da consciência na física, na fisicalidade, né? Então, a física da consciência, né? É uma ciência, gente, fantástica, né? Então, quando a gente começa a se descobrir, ou seja, quando a gente começa a despertar, né, a nossa consciência, despertar a nossa alma, e perceber que somos mais do que um ser meramente físico, né, que não pode fazer nada, que tem limitações, como a mente, né, que precisa ser transmutada, precisa ser reorganizada, a gente começa a fazer esse trabalho, né, com carinho, com determinação, com perseverança, com consciência, com disciplina, e aí a gente começa a ver os resultados. Então, nada acontece da noite para o dia, porque a semente, né, precisa ser nutrida, precisa ser regada, precisa ser trabalhada, e aos poucos ela vai germinando, né? Não adianta a gente jogar um balde de água e querer que, meu Deus, eu quero que isso se transforme numa árvore rapidamente, né? Não funciona assim. Então o processo tem que ser de acordo com aquilo que a gente vai percebendo, a gente vai nutrindo, vai fazendo, sem apressar o processo, com a nossa personalidade que quer ver o resultado logo. Então, quem estraga, né, o resultado, muitas vezes, a grande maioria das vezes, é o próprio ego, né, a própria personalidade que ainda está lá atrapalhando na frente, né, com aquela máscara na frente, atrapalhando o caminho que o eu superior está designando. Então, o eu superior está falando, sai da frente, que eu vou agora conduzir esse personagem para participar, né, dessa vida de uma maneira diferente. Então tem algo muito interessante, né, que a gente começa a despertar, começa a perceber a partir do momento que a gente permite, né? Então a permissão é fundamental, né? Então você vai caminhar, você vai para o mundo, você se organiza, né, enquanto ainda a pessoa está com essas energias de que eu vou, se eu vou para cá, se eu vou para lá, que é o resultado do confronto da mente, né, das energias do corpo físico com a energia da alma que está despertando, que é diferente vibracionalmente. Então a energia da alma é a energia da paz e da certeza que é aquilo que você veio fazer, né, que todos vieram fazer, eles vão fazer. No momento certo, cada coisa vai ser feita desde que o ser permita e fale, eu permito. Então, essa energia da alma começa a permear os corpos físicos, principalmente a mente, para deixá-la mais flexível. Então, a mente ela tem que estar tranquila, flexível. Não pode ser aquela mente rígida, porque aquela mente rígida é a mente das crenças que falam, não, eu só posso ir por esse caminho que eu já conheço. Aí a alma fala, mas não é por esse. Eu não quero te levar para um caminho que você conhece. Eu quero levar para um caminho diferente que você não conhece, senão que você vai ficar fazendo aqui a mesma coisa. Tá? Então ela quer te mostrar. Por exemplo, um exemplo que a gente vem trabalhando aí há algum tempo e que surgiu hoje, por exemplo, né? Começou a vir um monte de informações do novo sistema, né, da quinta dimensão, sistema financeiro quântico, etc. E nós chamamos, né, a nossa egrégora, já mostrou outras coisas que estão além do sistema financeiro quântico. O que é o sistema financeiro quântico? Né? Nós estamos buscando, entre aspas, acessando um sistema onde tudo é de todos. Nós estamos falando de prosperidade. Então, a água é livre, a energia é livre, os alimentos são livres. Por quê? Porque todas essas coisas, são o acréscimo. Ou seja, um planeta que foi desenvolvido, né, todas as frutas, as verduras, enfim, todos os alimentos, eles não pertencem a uma pessoa, outra pessoa que diz, não, isso aqui vou pôr dentro do meu terreno e eu sou o dono dessas árvores frutíferas, dessas árvores, eu sou o dono do abacateiro, eu sou o dono, né?
Não existe. Por quê? Porque tudo isso, né, todos os alimentos foram projetados, foram, estão presentes na Terra para alimentar todos os seres. Então, por que toda essa desordem? Porque tem gente que tem gente que não recebe, tem gente que recebe demais, tem gente que joga fora. Tem um desperdício terrível, né? Que a gente vê nas feiras. As feiras são um desperdício de alimento gigantesco. E aquelas coisas vão para onde? Para o lixo. E outras pessoas não têm alimento. Então, dentro de uma nova terra, né? A gente, com a consciência expandida, os exercícios, né? Foram fazer exercícios onde eu falei, a feira é livre. Então, veja, gente, o impacto da nossa consciência molda a realidade externa. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Então, nós somos capazes de criar um planeta onde todas as coisas estão disponíveis. Por quê? Porque os seres são civilizados. Os seres estão num processo de evolução. Então, eles estão agradecendo aqueles alimentos e cuidando daquelas árvores para que elas possam dar os frutos. Então, na medida em que nós fazemos isso com nós mesmos, estamos nutrindo a semente, né? Permitindo que ela floresça, que ela dê frutos, estamos fazendo isso com os outros reinos. Então, estamos fazendo isso com as árvores, estamos fazendo isso com os animais, estamos fazendo isso com todos os reinos que foram criados na Terra. Então, o processo muda completamente do processo de terceira dimensão, onde as pessoas vão lá, quebra tudo, destrói uma árvore, né? Nem corta de qualquer jeito, e etc. E joga as frutas, né? Desperdiça os alimentos. Então, quando a gente muda essa consciência, mas não muda porque a gente resolveu mudar, mas porque internamente nós entendemos isso, ou seja, passamos pela transformação de perceber o valor daquele alimento que está dando a vida, ele está dando a vida pela nossa vida. Então muda completamente a sua relação com aquele alimento e como você vai tratá-lo. Quando a gente faz isso, nós estamos projetando no mundo, ou seja, levando para o mundo aquilo que nós estamos aprendendo. Então nós estamos criando esse. Então, com essa concepção, né, hoje, por exemplo, eu entrei num supermercado e estavam lá as frutas à disposição. Eu falei, como assim? Sim, estava lá. Melão, né? Aí a pessoa fala, não é degustação. Não, você podia comer, né? Estava lá, uma grande quantidade, melão, manga, etc. Então, está lá o alimento. Mas o que acontece? A consciência de muitas pessoas está assim. Como assim? Então eu fui lá comer a manga, o melão. Estamos criando essa realidade, está disponível para você se alimentar. Mas aí a pessoa fala, como? Como assim? O que é isso, gente? Isso são as crenças limitantes. Por quê? Porque tudo foi colocado um preço, um valor. Então as pessoas acreditam que elas precisam pagar pelos alimentos. Então essa é a barreira que a quinta dimensão já não existe isso. Por quê? Porque na quinta dimensão você é um ser divino, né? Um ser espiritual fazendo uma experiência física. Então você mesmo está criando aquela disponibilidade dos alimentos para todos. Por quê? Porque o ser precisa se alimentar. E isso é o básico da pirâmide, né? O ser está nesse corpo físico, fazendo essa experiência física, o corpo biológico precisa comer, precisa dos alimentos. Esses alimentos têm que ser nutritivos, têm que ser adequados. Não existe preço a ser pago por eles. Isso foi criado na terceira dimensão pelos seres humanos para impedir que os seres possam se alimentar. Então, isso aqui é mais caro, isso aqui é mais barato, isso foi um valor, isso foi um número colocado. Mas o todo
né? Tudo que foi criado para que todos tivessem acesso. Então, esse sistema da Matrix é outro que está já começando a colapsar. Então, os alimentos já estão começando a aparecer em muitos lugares, de alguma forma, na visão superior, disponíveis. Então, nós temos que estar atentos, por quê? Porque nós criamos a realidade. Então, nós estamos criando uma realidade, não que aprisione de novo os seres, que isso você pode, isso você não pode. Não, que todos possam consumir aquilo que é o necessário para cada um. Por quê? Porque uma pessoa precisa consumir, não é que aí um vai receber 2 pedaços, outro 3, né? É a consciência da pessoa que vai tomar consciência do que ela necessita para se alimentar. Então aquilo tem que estar ali. Essa é a verdadeira abundância. E não aquela de muitas pessoas, não, carregam 300 toneladas de frutas para casa e depois metade vai para o lixo. Isso não é abundância. Né? Isso é um desperdício. Isso é o contrário. Você está tirando, você não está consumindo e você está jogando fora. Né? Ao passo que outra pessoa poderia estar consumindo aquilo. Então, o quanto nós impactamos a realidade é muito forte a partir do momento que nós tomamos consciência de quem somos. Então, é assim que a gente cria a nova realidade. Não é falando, eu quero isso tudo, pego tudo isso aqui tudo para mim. E isso aqui é meu. E, né, com o apego, as pessoas ficam presas na prisão, né, das coisas. Ao passo que quando elas se libertam, elas percebem que tudo está livre, porque a consciência começa a moldar a realidade e é um reflexo do que nós temos dentro. Então esse é um principal sinalizador de que o nosso trabalho interno, ele é o principal trabalho, que tudo que está fora vai refletir em algum momento aquilo que a gente está fazendo dentro. Então isso tem que acontecer. E aí começaram a chegar um monte de informações junto com as mangas, né? Com as mangas doces, né, que estavam disponíveis também, que é que tudo, entre aspas, né, o que é o tudo? O que na verdade um ser necessita para fazer uma experiência física, nessa fisicalidade, e estar bem? Ele precisa se alimentar, ele vai precisar de roupa, alimento e moradia, né? Vamos dizer assim, básico. Então, isso não pode ser uma luta, né? Não pode ser uma luta. Não pode ser que as pessoas estejam se matando por essas coisas que foram dadas. Por quê? Porque na terceira dimensão, eles pegaram essas coisas, eles que eu digo, os seres involutivos, que não querem evoluir, e eles, o que eles fizeram com isso? Pela inconsciência, eles foram destruindo todos os alimentos, as árvores, eles foram depredando tudo e colocando em pacotes, né? Empacotando e vendendo ao preço que eles acham que é o mais justo. Então um vende por 10, outro vende por 50, outro vende por 30, outro vende por 2, mas não tem ninguém doando. Não tem ninguém agradecendo o alimento. Então aquilo virou um comércio, um mero comércio. Mas quem é que está dentro daquele pacote? Aquela fruta. Né? É uma vida. Então esse movimento da inconsciência está cada vez mais sendo engolido, né? Pelo sistema, pela energia crística que revela para cada um de nós o que nós estamos fazendo aqui. Então, a pessoa está destruindo, ela vai ver que ela mesma está fazendo. E a partir do momento em que a gente tira o nosso foco dessa dimensão, ou seja, deixamos de alimentá-la, não alimentamos mais, ela vai desaparecendo. Por quê? Porque não tem como a gente colocar o foco em duas coisas. Então, nós estamos colocando o foco na criação da quinta dimensão, que é onde os alimentos
e tudo já está disponível. Porque tudo está aqui, né? Aquela história do invisível que cria o visível. Nós não precisamos criar as frutas, nós só precisamos manifestá-las, porque elas já existem. Então as árvores, as novas frutas, porque tem outras frutas que vão surgir no planeta, né, que não existiam, isso tudo já está vindo, né, já está aí. Só que a gente precisa ir regando a nossa semente interna para ela florescer, dar frutos, e então nós vamos ver esses frutos externamente disponíveis. Então a consciência molda a realidade. É como se a gente pegasse a gente pega uma grande energias, né? E essas energias a gente vai criando uma vida sagrada. Uma vida sagrada. Por isso que a vida, que se fala nova raça, a nova raça é uma raça divina. É uma raça que aprendeu de si mesmo, né? A manter as coisas, né? A cultivar os alimentos, a agradecer os alimentos. Então ela vai receber os alimentos, ela vai receber as coisas sem essa história de concorrência, de preços, de venda, de comércio, puro comércio material. E o que essas pessoas fazem depois com o dinheiro do que venderam? Então não há crescimento, porque é um ciclo vicioso no mesmo nível de manifestação material física, sem nenhuma consciência sobre aquilo que está ali. Então eu não posso chegar e vender frutas como se eu estivesse vendendo sapatos, né? E por aí vai. Então essa consciência começa a se formar e mais pessoas estão se tornando conscientes disso e mais seres já estão cultivando alimentos, porque esses seres é os que vão nos auxiliar para que a gente possa colher isso, né? Então tem seres que conhecem os alimentos, né? Então eles têm esse conhecimento de fato para cuidar deles, e outros que vão aprender com esses. Então a gente vai, todos nós podemos participar disso e então colhermos os resultados. Então não adianta a gente sair correndo, né, a semente, e falar, não, agora eu quero os frutos, eu quero ver o resultado, quero todas as coisas aqui na minha cesta, né, sem fazer nada. Não existe. Por isso que esse processo é um processo que a gente vai subindo, né, vai elevando a frequência e vai percebendo como é que a gente cria isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria um mundo onde não existe esse sistema? Já foi criado. É a quinta dimensão, né? Então, a quinta dimensão, os sistemas são outros. Eles não são baseados no mero consumo material físico e nem na propriedade e no lucro. Por quê? Porque o alimento é um direito de todo ser. É um alimento, é um direito sagrado, né? Então, ele vai ser acrescentado de acordo com a consciência que ele tem sobre isso. Não adianta pegar aquele ser que está lá, que jogou todos aqueles alimentos, que desperdiçou tudo aquilo, querer os frutos. Porque é incompatível com a consciência. É uma incoerência. Por isso que nós temos que desenvolver a consciência e então ela vai moldar a realidade, acreditando que tudo já foi realizado. Na verdade, só está sendo manifestada essa realidade porque ela já foi construída. Há muito tempo que já existe, só que a gente não podia ver, porque a gente não tinha consciência para ver. Então imagina o que é falar com um ser, né? Lá atrás, imaginar, alguns anos atrás, nem precisa ser muito, falar, não, é possível que tudo seja, que todos os alimentos sejam livres, a energia é livre, a água é livre, tudo é livre. O ser vai falar, meu Deus, isso é possível? Ele jamais vai acreditar nisso. Por quê? Porque o sistema foi criado, um sistema capitalista, antes dele outros, né, também terríveis, aonde as pessoas ficam presas ao quanto, e que se não tem isso, você tem aquilo, o outro tem, o outro não tem, se comparando, se mutilando e se matando umas às outras.
Então, no momento que isso é liberado, libertado, gente, o ser humano se torna da noite para o dia, ele muda completamente a sua visão de mundo. Ele vai colocar a sua energia para co-criar coisas sensacionais. Por quê? Porque ele sai dessa base da pirâmide, dessa sobrevivência, dessa coisa, né? De que precisa disso, precisa daquilo, para uma expansão muito maior, onde ele vai poder trazer outras inovações, outras invenções, outros elementos para que a realidade possa se tornar muito mais interessante, muito mais evolutiva entre os seres. Então, as personalidades, né, os egos, tendem ao colapso diante disso. Né? Por quê? Porque dentro daquela terceira dimensão, imagina você falar isso com um ser que ele acredita que ele é o dono dos abacateiros, de todos eles. Né? E todos os dias ele está fazendo lá as suas contas para ver quanto mais ele vai vender de abacate, porque os abacates são dele. E aí ele fala, não, agora eu vou aumentar o valor e vou explorar mais ainda. Né? E agora eu vou fazer um jeito de sair abacate na hora errada, mas vai ter que sair mais, porque eu preciso de mais. E aí começa a afetar toda a árvore, né? Porque ele quer que aquele abacateiro chacoalhe até para ver se o abacate nasce mais rápido. Então essa ignorância toda, ela tende ao colapso, né? Porque a grande verdade é que os frutos, a árvore da vida, somos nós. Então a gente vai regando a nossa sementinha com calma, com carinho, e em algum momento ela começa a florescer e dar frutos. Então, fora, lembrando que tudo que está dentro tem que refletir fora. Então a gente vai mudando a nossa realidade interna e externamente a gente vai começar a ver os abacates aparecendo. Gratidão.